Olá, boa noite, tudo bem com você? Que bom, mais uma noite estamos ao vivo aqui e queremos agradecer a sua participação conosco. Não passa desse vídeo, hoje nós iremos falar das coisas que Deus fez e o diabo quer destruir, né? Coisas importantíssimas, uma delas é a família. O diabo tem muita inveja da família e quer destruir. Mas Deus está aí protegendo a sua família, a minha família. Então vai entrando aí, vai compartilhando e Deus vai te abençoar grandemente, tá bom? Então, olha, é muito bom o estudo de hoje. Você está na live do Caleb Online, tá? Gostaria de mandar um abraço para meus conterrâneos lá de Pernambuco. Que Deus abençoe cada um aí de Pernambuco. Também o pessoal lá do Rio de Janeiro, um abraço para todos lá do Rio de Janeiro. E também não posso deixar de mandar um abraço para o pessoal aqui da Anchieta, Espírito Santo, a cidade atualmente onde eu estou morando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá? Quero mandar um abraço lá para Paraíba também, meu amigo Lima, irmão Lima, sempre estuda conosco. E também um abraço para o irmão Aurélio, lá de Caruaru. Um abraço, meu irmão Aurélio. Queridos, eu vou orar agora e nós vamos ver alguns pontos aqui que o diabo quer destruir as coisas que Deus fez especiais que o inimigo quer destruir. Então, Deus colocou no meu coração para falar com você hoje. E você será abençoado, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer porque estou aqui com meus irmãos, amigos. Quero entregar em Tuas mãos cada um que está vendo essa live ao vivo, o que irá ver depois. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Entrego todos eles em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude a entender. Que Teu Espírito Santo possa nos ajudar a vencer e guardar no nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, meus amigos, meus irmãos. Que coisa boa. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Você está com a sua aí? Pegou a sua Bíblia já? Então, se não pegou, pega, tá? Pega a tua Bíblia aí, tá bom? Então, eu estou feliz que você está aí comigo. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para perto, ao vivo é assim mesmo. Isso, fica bem, chega mais perto. Então, meus queridos, nós iremos agora ler o capítulo 1 de Gênesis, né? Olha só, Deus foi fazendo tudo, cada dia ele foi fazendo uma coisa, né? Quando chegou no sexto dia, ele fez os animais da terra e fez o homem também. Deus fez o homem e a mulher. Olha só o verso 27 de Gênesis. Olha o que diz aqui, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha, a primeira coisa que o diabo quer destruir é a imagem de Deus no homem e na mulher. Vocês têm percebido que ele tem conseguido com alguns que aceitam ser enganados por ele? Vocês têm entendido isso, têm percebido? Tem gente que está tão diferente, não parece nem com um ser humano, né? Coloca pince demais, aquelas orelhas rasgadonas assim, muito ferro por todo quanto é lado, pintura por todo lado. Imagina só. Nem parece, tem gente que às vezes nem parece com um ser humano. O diabo quer tirar isso. Essa é a parte física, a aparência. Mas também ele está tendo um grande resultado em tirar a imagem de Deus em você. Imagem é uma coisa, as coisas boas que Deus colocou em você, que é amor, bondade, fidelidade. Então, o inimigo quer tirar isso de você, mas você não pode deixar. Ele só tira isso se você deixar. Então, quando ele não pega uns com tanta tatuagem, com tanta pince, tanto brinco, ele pega com sentimentos,
né? Um dos sentimentos que mais nós temos hoje aí é raiva, né? As pessoas estão se irritando fácil demais e não estão liberando perdão, precisam liberar perdão. Então, queridos, precisamos ter cuidado com isso. Seja bem-vinda, Quitéria, Deus abençoe você, tá bom? Então, meus queridos, o inimigo está querendo destruir a imagem de Deus no homem. Gente do céu, as pessoas que têm da minha idade, eu tenho 45, completando 46 anos, eu estava vendo algumas reportagens, algumas coisas dos anos 90, que diferença era. Olha só, as pessoas eram muito diferentes de hoje, muito diferentes. E a gente percebia amor nas pessoas. E hoje em dia, o amor esfriou, como a Bíblia falou. Poucas pessoas amam do jeito certo. É a imagem de Deus que está sendo destruída pelo inimigo, a imagem de Deus que Deus criou o homem. Mas eu e você, nós vamos ficarmos firmes para que essa imagem de Deus ela permaneça em nós. Tá bem? Você vai ficar firme aí, em nome de Jesus, tá bom? Então, queridos, outra coisa importante também, aqui no capítulo 2, uma das coisas importantes que Deus fez. Deus, depois que fez o homem, Deus fez o homem no sexto dia, que é a sexta-feira. Aí Deus fez um dia a mais. E nesse dia ele fez o quê? Olha só. Vamos ler a partir do verso 1, do capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essa é outra coisa que o diabo está tentando, irmã Cláudia. Seja bem-vinda, irmã Cláudia. O diabo está tentando destruir ou tirar, fazer o povo esquecer esse dia que Deus fez, o sétimo dia que ele descansou e santificou. Então, nesse dia tem as três bênçãos. Tem a bênção do descanso, tem a bênção da santificação, né? E ele é abençoado a pessoa. Então, que Deus te abençoe, para que você se lembre desse dia. O diabo está querendo tirar o povo de descansar nesse dia. Deus quer que você descanse neste dia do sábado. Você sabia que o sábado se inicia desse pôr do sol agora? Quando o sol se pôs, onde você está aí, já é sábado. Aqui para mim já é sábado. Lembra que Deus começou a criação tarde e manhã, o primeiro dia começou pela tarde. Então, termina na tarde, né? Começou pela tarde, termina à tarde. Não é meia-noite, como o homem fala. Na Bíblia diz que começou à tarde e termina à tarde. Então, essa é uma das bênçãos que Deus deu, que é o sábado. E o inimigo está usando o homem para destruir, né? Começou aí com Constantino, que colocou o domingo, e agora a maioria das pessoas estão descansando no domingo, em vez do sábado que o Senhor Deus falou. Mas Pedro diz que importa obedecer a Deus e não a homens. Eu e você queremos obedecer a Deus. Você quer obedecer a Deus? Eu quero. Então, meus queridos, o sábado é um santo dia para nós descansarmos. Mas vai chegar um tempo aí que vai ser proibido descansar no sábado e proibido não descansar no domingo. Chama-se o decreto dominical. Logo, logo vocês verão isso aí acontecer. Falta pouquinho para isso acontecer. Tudo está se encaminhando já. Tá? Então, fica atento aí. A primeira coisa que o diabo quer mexer é na imagem
de Deus, né? A imagem do homem. Deus criou o homem à imagem dele. O diabo tem mexido, mas aqueles que amam a Jesus, ele não consegue mexer, tá? Eu e você. Então, olha só. Aí vimos o homem e agora o sábado. Mas outra coisa importantíssima. Boa noite, Marlene. Seja bem-vinda, Marlene Campos. Deus abençoe, um abraço, feliz sábado para você, tá? Então, outra coisa interessante é que o diabo está mexendo é no trabalho. Ele tem colocado na cabeça das pessoas que não é preciso trabalhar. Olha só. E se trabalhar, não trabalha direito. Então, o inimigo tem colocado na cabeça das pessoas. Eu vi algumas reportagens aí que eles estão fazendo robôs. Vão encher o mundo com robô e deixar as pessoas paradas. Imagina só a situação que será. Imagina só, foi Deus que instituiu o trabalho. O trabalho é uma bênção, não é uma maldição. O problema é que nós queremos sempre demais. Aí muita gente trabalha demais e acaba se esforçando e ficando muito cansado. Mas Deus deu o trabalho da forma correta. O trabalho é uma bênção, não é uma maldição como todos pensam. Então, irmãos, amigos, o trabalho foi outra bênção que Deus deu. Mas outra bênção maior ainda é o casamento. Lá na criação, Deus fez Adão e Eva. E ele disse assim, ó, quando viu Adão lá num lugar bonito, um lugar perfeito. Adão estava lá sozinho e Deus percebeu que ele não estava bem feliz. Imagina só, no paraíso sozinho e não estava bem feliz. Então, não estava feliz. Então, queridos, não é o local que te deixa feliz. É quem está no local. Eu preguei aqui essa semana falando sobre o carnaval, né? O pessoal fala que carnaval é bom. Se carnaval fosse bom, a gente brincava o carnaval sozinho dentro de casa. Quem é bom, os amigos. Mas aqui Deus constituiu o casamento. Queridos, o trabalho primeiro, né? Mas a outra coisa é o casamento. Olha só, Deus deu um trabalho a Adão, e depois ele disse, vou fazer alguma coisa que ele está triste. Aí o trabalho que Deus deu a Adão foi o quê? Dar nome aos animais, vocês sabem disso, né? E aí, Adão, como Adão estava triste, Deus fez cair um sono sobre Adão, e fez ali a primeira cirurgia, tirou uma costela, e daquela costela, olha, um aprendizado aqui para você, ó. Quando Deus tira algo de você, é que Ele quer te dar um melhor. Guarda isso. Quando Deus permite sair algo de você, Ele quer te dar um melhor. Deus tirou uma costela de Adão. Adão, até hoje os homens faltam uma costela. Tem uma costela a menos do que a mulher. Você sabia disso? Então, ó, Deus tirou uma costela e devolveu para Adão uma mulher. Então, quando Deus pede alguma coisa de você, obedece, que Ele quer te dar mais, quer te dar melhor. Ele quer trocar aquilo ali, um pouquinho que você tem, e dar melhor. Olha o que Adão aconteceu. Adão estava triste, Deus fez, vou fazer uma semeadora para ele. Aí, quando Deus tirou a costela, fez a Eva linda, maravilhosa. Aí, quando Adão acordou, olha o que ele falou, ó, no verso 23. Gênesis 2, 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Amém? Então Deus tirou a costela de Adão assim, ó, e devolveu Eva para Adão. E Adão ficou muito feliz, muito feliz. Então ali Adão
feliz, falou assim, né? Deus falou assim: eu vou logo fazer o casamento desses dois. Aí fez o casamento. Outra coisa, meus irmãos, que Satanás está querendo destruir muito é o casamento da forma que Deus fez. Deus casou Adão e Eva lá no Éden. Estavam os anjos de testemunho, os animaizinhos, e Deus estava lá e foi quem celebrou aquele lindo casamento. Deve ter sido muito bonito. E Deus quem instituiu o casamento. Por isso que o diabo faz de tudo para atrapalhar a vida dos casais, porque ele tem inveja. Ele odeia ver pessoas felizes. Um casamento bem feito, bem organizado é uma bênção. Mas ele banalizou o casamento. Ele tem misturado as pessoas para desestruturar um casamento. Quando o casamento é desestruturado, aí do casamento vem o quê? A família. Aí vem uma família desestruturada. Então, olha só, você jovem, você que está pensando em casar, preste bem atenção quem você vai casar, porque ali você pode, para constituir uma família, se não for uma pessoa que seja de responsabilidade, que seja uma pessoa que seja da sua forma. Se você for cristão, tem que ser uma cristã. Se você for cristã, tem que ser um cristão da mesma religião. Porque, olha só, se casa uma pessoa de uma religião e outra de outra, o que é que vai acontecer? Um vai para uma igreja, outro vai para outra. Vai dar certo isso? E quando chegar a confraternização, de final de ano, um está na igreja e outro está em outra. Eu tenho visto muito isso nos finais de ano. Eu estava prestando atenção esse final de ano na igreja. A estadinha das irmãs que já eram casadas e os maridos não aderiram ou não aceitaram a fé delas, ou aceitaram a Jesus e não são cristãos também, elas estavam sozinhas. E outros que tinham uma religião, outro noutra, um ficava sozinho aqui, outro ficava sozinho lá. Então, primeiro passo, tem que ser da mesma religião. Se for de uma religião diferente, não entre, porque você vai sofrer muito. Então, o casamento é uma bênção de Deus. Quando os dois se casam em Jesus, estão lá servindo a Jesus, na mesma igreja, no mesmo local. Quando é festa de qualquer festa estão juntos, retiros estão juntos, em todas as coisas estão juntos, unidos. É mais fácil de dar certo o casamento. Então, se você pensa em casar, você analisa bem, porque o diabo tem juntado muitas pessoas aí. Na verdade, nem se casam, eles se juntam, moram juntos, e aí nasce uma família desestruturada. Por isso está o mundo nessa situação, porque não tem base. O diabo agora está investindo contra a família. Vocês viram aí essa semana como foi a investida do inimigo com as famílias, né? Querendo desvalorizar o modo que Deus fez de família. O que Deus faz é eterno, o homem não pode mexer. E o que Deus faz é perfeito, dá certo. Então, meus queridos, essas coisas que o diabo tem tentado destruir é a imagem de Deus. Ele te criou a imagem dele, nos criou a imagem dele. O diabo quer destruir essa imagem. Outra coisa que Deus lá na criação no Éden ainda não tinha pecado, ele instituiu o dia de sábado para ser um dia de descanso. A maioria do povo aqui no Brasil e em outros países não descansa no dia de sábado como Deus falou. Outra coisa que nós falamos aqui foi sobre o trabalho.
que o trabalho é uma bênção e não é maldição. Você já percebeu, ficou algum tempo sem trabalhar? Não é ruim você ficar sem trabalhar, você não tem como se manter. Então o trabalho é uma bênção. E o diabo quer colocar como um castigo, e não é. Tá? Não é, eu falo isso para vocês que não é. E depois o casamento do jeito certo. Homem e mulher, do jeito que Deus criou, foi Deus que criou o casamento. O diabo tem investido nessa área aí, né? Destruído aqueles casamentos que estão felizes, ou tentado, né? Porque aqueles que oram e se apegam a Jesus, Satanás pode tentar, mas Jesus sempre vence. Então, meus queridos, o casamento, nós vimos aí que é uma bênção, e a família. A família é muito importante, meus irmãos. Muito importante. Por quê? Porque qualquer pessoa que está passando por um problema muito sério, onde é que ela procura? Quem procura? Quem é que essa pessoa vai procurar? A família, a mãe, o pai ou irmãos. Todo ser humano. Esse pessoal aí que estão desvalorizando a família, deixa eles passar por um problema sério, para ver se eles vão correr para a família deles, principalmente para a mãe e para o pai. Imagina só. Família é a base. Porque, olha, tu tem um problema sério e tu não tem família, fica mais fácil de Satanás destruir você. Mas você está com um problema sério. Quando eu estava passando por problema sério, para onde eu corria? Para a casa da minha mãe. Lá parece que a gente tem mais proteção, não é isso? A gente se protege. Tudo que acontece muito difícil na nossa vida, nós corremos para a família. Conheci uma pessoa que ela estava lutando contra o câncer. Mas chegou um momento que o câncer estava vencendo ela. E ela falou, eu quero ficar com a família. E foi ficar com a família. Nos momentos mais difíceis, a gente quer a família. E também nos momentos felizes, nós queremos as famílias. Então, meus queridos, a base é a família. Por isso que o diabo quer destruir. Montando família do jeito que ele quer, né? Pessoas diferentes, aí se casam, daqui a pouco está aquela luta, está divorciando, fica filho para um lado, um cria de um jeito, outro cria de outro, as crianças crescem com a cabeça sem saber quem obedecer, e assim, quando chega adulto, tem a cabeça, não está do jeito que era para estar. Então, queridos, eu e você assistindo essa live, com certeza você está buscando a Deus. Nós temos que nos esforçar nessas áreas, para não deixar o diabo tirar de nós a imagem, a semelhança de Deus. Se esforce também para lembrar do dia de sábado, guardar o 7º dia. Lá em Êxodo 20, verso 11 em diante, você vai ver, 8 em diante, você vai ver Deus falando qual é o 7º dia. Adiantando para você, é o sábado. Então, se esforce. Não deixe o diabo vencer em você não descansar nesse dia que ele mandou. E a outra coisa importante é o trabalho. Se esforce e trabalhe do jeito que Deus pede para você ver bênçãos na sua vida. A outra bênção é o casamento. Você tem que se esforçar para ter o casamento ser o melhor casamento do planeta. Você tem que orar muito, se esforçar muito para isso acontecer. Mas Deus te ajudará. Deus fortalecerá a sua vida. A sua família tem que ser a família mais bem organizada do planeta. Se esforce para organizar a sua família. Assim você está glorificando a Deus.
Que Jesus te abençoe. Eu quero orar por você e você pense nisso. Se esforce nesse requisito que eu falei para vocês aí, tá? A imagem de Deus, o sábado, o trabalho, o casamento e a família. Se esforça para glorificar Deus nessas áreas aí, para você ver como você será feliz, sua família será feliz. Eu quero pedir a você que dê um like aí, ó, dá um joinha assim, toca lá. E também compartilha com os seus amigos para que eles possam valorizar mais a família. Família é bênção de Deus. Tá bom? Então, não esqueçam, compartilha. Também vai lá no meu YouTube, comenta lá, vou colocar no YouTube também, comenta lá, tá? E dá um joinha lá também, tá bom? Quero fazer uma oração para Deus organizar, se tiver alguma área da sua vida dessas que eu falei, para Deus organizar e te dar força para você vencer. E Ele tem força sobrando para você vencer, tá bom? Vamos orar? Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui com meus irmãos e amigos, falando dessas bênçãos que o Senhor fez e Satanás quer destruir. Por favor, Pai, visita cada um desses que estão vendo essa live, os que estão vendo ao vivo, os que virão depois, pela madrugada, ou à noite, ou à tarde, mas que o Senhor abençoe a cada um que abrir esse vídeo, Senhor, e assistir até o final. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada um de nós, que a Tua paz e o Teu Santo Espírito venha vencer em nossa vida. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Isso aí, meus queridos, não esqueçam agora, vamos compartilhar, tá? Com o pessoal, seus amigos, compartilha no teu Facebook, para a palavra de Deus chegar na casa das pessoas, dos nossos irmãos, tá bom? Um abraço, boa noite para você. Terça-feira, não esquece, tá? Terça-feira, 7h30 da noite, estaremos aqui no Caleb Online. Boa noite.